Olá pessoal, esse aqui é o último vídeo para o concurso da UFPA que já vai ser agora no próximo domingo. Então aqui eu trouxe mais questões com legislação, da parte de legislação e também de conhecimentos específicos. E aí, antes de começar aqui, você já sabe, né? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente de se inscrever no canal. E outra coisa também que eu queria informar é porque eu vou começar a preparar material para o concurso dos bombeiros. E fique ligado no canal. E além disso, se caso você souber não, for fazer algum concurso, né, público, você também pode comentar, né, que aí eu posso preparar material para eles. Então, olha só, o nosso primeiro tema aqui vai ser em relação ao regime jurídico, né, lembrando que eu já fiz vários vídeos sobre esse regime jurídico, com questões de prova. E aí eu encontrei mais questões sobre o regime jurídico, que é no quê? Que são em relação às licenças, que está lá no capítulo 4, que ele diz que no artigo 81 que é concedido essas licenças ao servidor a licença por vários motivos. Então, quantos motivos são? São 7. Então, olha só quais são os motivos. É por motivo de doença em pessoa de família, da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e também para o desempenho de mandato classistas. Então, esses aqui são os motivos que ocasionam a licença para o servidor, que mais uma vez são 7. E aí, continuando, ele fala, né? Que a licença prevista no inciso 1º do caput deste artigo, bem como uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica. Então, aquela questão da saúde, né? De doença, desculpa. De doença que sempre está envolvida com essa parte de perícia médica, de exame, comprovação, vamos dizer, laudo médico, né? Então, é por isso que ele diz que é por perícia médica oficial, observado no disposto do artigo 204 desta lei. E aí ele continua, né? É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença, prevista no inciso 1º deste artigo. É lógico, né? Se você vai tirar a licença, né? Vai ficar aquele tempo, vamos dizer, entre aspas, em repouso. É lógico que nesse mesmo período você não pode exercer atividade remunerada, né? Ou seja, isso aí já seja tá burlando, né, as leis. E aí ele continua no artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie, olha só, da mesma espécie, será considerada como prorrogação. Então, essa aqui já poderia ser uma palavra-chave, a palavra prorrogação nesse artigo 82, falando desse capítulo 4 das licenças, que são quantos motivos? Que são 7. E aí a gente já vê com uma questão de prova justamente sobre isso. Olha só, essa daqui é uma questão do IDECAM. Olha só, para quem vai fazer o concurso do IFPA, né, já pode auxiliar isso daqui. Então, com base nisso, no regime jurídico, não, olha só, o não está negrito, não conceder-se-á ao servidor público, né, licença. Então, lembra lá que são 7 motivos? Então, a gente vai avaliar cada uma delas aqui. Olha só. Por motivo de doença em pessoa de família, a gente acabou de ver. Por motivo de interesses particulares, sim. Para celebração de casamento, não, né? Vocês não lembram que eu falei nada sobre casamento lá. Então, essa daqui já poderia ser, a resposta correta dessa questão, letra C. Mas, olha só, os outros motivos também para atividade política e capacitação. Olha só. Então, isso daqui já é uma estratégia. Então, por exemplo, não dá como motivo para a licença a celebração de casamento, que está lá no regime jurídico. E aí, falando mais sobre um pouco dessa temática, né? Essa aqui é uma questão da CEPES, que vai ser a banca organizadora do concurso da UFPA. E aí, vocês lembram, como eu sempre falo nos vídeos, que essa banca ela é bem cansativa, e aí a gente tem que prestar bem atenção no que ela quer, assim. Então, olha só, de acordo com o regime jurídico e tal, né? Ele fala assim, que eu coloquei até em destaque aqui. Além da licença por motivo de doença em pessoa da família e para tratar de interesses particulares, outras licenças também poderão ser concedidas ao servidor, tais como. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Tá vendo essa palavra aqui, além? Pois é, ele quer saber, além de 2 tipos aqui, que é o quê? Motivo de doença em pessoa da família e para tratar interesses particulares. Vocês lembram quantos são os motivos que eu falei no início do vídeo
para conceder a licença são 7. Então, ele já diz aqui 2 tipos. E aí, além desses dois tipos, faltam quantos? Faltam 5 motivos. Então, é isso que eu uso como estratégia para responder essa questão. Que é o quê? São os que estão faltando aqui nesse assunto aqui que ele está falando. Então, a resposta mais adequada aqui seria a letra D, porque olha só, ele fala também sobre o motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Lembra lá que é o primeiro que a gente falou? O segundo, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação e para o desempenho do mandato classista. Então, essa daqui eu queria completar essas duas aqui, porque olha só, são 5, 5 mais 2, 7. Aí a gente consegue ver também que nas outras questões ele está dentro do parâmetro lá no regime jurídico, só que o quê? Está faltando sempre algum. Então, olha só, na letra A ele tem apenas 4, B também 4, C 4 e letra E também 4, né? Então, essa daí foi uma estratégia que eu consegui observar nesse tipo de questão para responder, né? É sempre essa palavra-chave aqui, por exemplo, nesse caso aqui foi além. E aí, como ele já tinha 2 situações, então quantas situações iam faltar para aqueles motivos para conceder a licença, né? Seria 5. Então, olha só, tá aqui tudo na letra D. E aí, uma outra questão também que eu trouxe aqui com relação a essa parte da licença, né? Ele fala em relação às seguintes situações. Então, mais uma vez, a gente vai ver quais são essas situações que eles estão falando. Só que eu coloquei aqui um item para lembrar em relação às palavras-chave que ele adora falar, utilizar nas alternativas, né? Eu não sei se ele vai aplicar isso nessa prova, né? Mas como forma de preparação, né, para mim, para vocês também, a gente bora se preparar com isso, né, com essas informações. Porque olha só, toda essa alternativa aqui, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, eles usam sempre algumas palavras, olha só. Exclusivamente, na letra B, unicamente, na C, não. Aí ele vem na letra D, né? Somente. E letra E, unicamente. Para quem está estudando concurso, essas coisas, tudinho, e quem já fez muita questão, por exemplo, da CEPES, percebe que o pessoal adora usar essas palavras aqui. E geralmente, o que o pessoal diz, né? Que tem alguma coisa de estranho naquela questão, naquela alternativa, né? E aí eu fui percebendo isso, tanto nas questões, principalmente de legislação, como algumas de conhecimentos específicos. E aí, utilizando essa estratégia, né, e também, claro, seu conhecimento sobre o assunto, a gente chega justamente à alternativa da letra C, porque é isso que ele fala, né? Que é por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para o desempenho de mandato classista. Então, olha só, tá repetindo todos aqueles motivos que a gente falou bem no início do vídeo. Só que, olhando esse critério, né, de como veio essa questão, a gente já poderia eliminar por essas palavras-chave aqui, né? Exclusivamente, unicamente, somente e unicamente. Então, isso daqui seria uma forma de resolver a questão. Tomara que caia desse jeito na prova, né? Então, olha só, mais uma vez marcando as palavras-chave, né? Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. E aí, a gente vai falar agora em relação ao planos de carreiras, que eu falei bem pouco, né? Acho que é a primeira vez também que eu vou falar aqui. Mas eu achei, assim, que os planos de carreiras, eles estão bem simplesinhos, assim, entre aspas, né? Mas tem que ler bastante, porque tem muitas regrinhas lá, tem muitas informações, diretrizes, princípios, variáveis, essas coisas. E aí o pessoal lá cai direto em cima disso sobre essas informações, né? Então, olha só, falando desse plano de carreiras, mais uma vez utilizando essa estratégia de palavras-chave, a gente consegue observar aqui. Vou ler aqui o enunciado da questão, né? Que ele fala sobre a lei 11.091, que é do plano de carreiras e tal, que ele estabelece várias coisas, e aí ele diz, né? O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter. Conter o quê, né? São aqueles programas de capacitação, avaliação, desempenho, essas coisas, né? Mas aí, bora olhar essa questão da palavra-chave, né? Olha só, na letra A, como é que ela termina aqui? Exclusivamente.
Letra B, como é que ela termina? Exclusivamente. Letra C, exclusivamente. A letra D, cadê? Não tem, né? Então, letra E, ele diz que é única e exclusivamente. Então, pessoal, olha só, mais uma vez a gente vendo o uso das palavras-chave, né? Porque a maior parte pode ser considerada como errada, né? Mas só que, olha só, é justamente isso. Isso aqui até confirma esse nosso jeito de resolver questão. Olha só, a letra dele diz justamente isso, né? Que nesse plano de carreiras ele tem que ter o dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição, assim como o programa de capacitação e aperfeiçoamento e também um programa de avaliação de desempenho. Então, olha só, a alternativa correta aqui seria a letra D. E aí, falando mais um pouco sobre essa questão, né? Eu trouxe sobre o que está escrito lá na lei. Olha só, que está lá no artigo 24. O artigo 24, ele diz que esse plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino contemplará o quê? O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Então, de acordo com isso, será observado o quê? Os princípios e diretrizes do artigo 3º. Isso aqui, pessoal, cai demais. Eu vi muita questão sobre isso, sobre esses princípios e diretrizes, que são 10. Então, assim, eles sempre colocam assim, sempre naquela questão, sabe? Assim, um tem mais, o outro tem menos do que a outra alternativa, essas informações. Então, é bom isso daqui a gente ler bastante sobre os princípios e diretrizes do artigo 3º. Assim como a gente está vendo aqui sobre esse outro tema, que é do artigo 24, que ele diz que o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter o quê? 3 itens, vamos dizer assim, 3 itens. E aí, quais são os itens que estão lá na questão anterior que a gente viu, né? É o dimensionamento das necessidades institucionais, então, é de acordo com as necessidades institucionais, né? De acordo com a definição de modelos do quê? De alocação de vagas. Então, olha só, de acordo com essa necessidade institucional é que vai haver esse dimensionamento por alocação de vagas, né? Então, onde será distribuídos as vagas, o número de vagas, essas coisas, que contemplem justamente essa diversidade da instituição, porque ao longo do tempo, né, vai variando, né? Por exemplo, a necessidade de número de vagas, de qual cargo, essas coisas. Então, o dimensionamento para esse tipo de necessidade institucional é o que tem que estar integrado nesse plano de desenvolvimento. Além disso, o programa de capacitação e aperfeiçoamento, lembrando que nisso aqui também há um mérito de profissionalização, né? O método de progressão, quer dizer. Então, isso aqui faz parte desse plano de desenvolvimento. E além disso, né, como já fez essa parte de dimensionar quanto à necessidade institucional, assim como capacitar e aperfeiçoar, no final a gente tem que ter o resultado disso tudo, né? Que é através do quê? Pelo programa de avaliação de desempenho. Então, esses aqui são os 3 itens que tem que estar nesse plano de desenvolvimento dos integrantes. Mais uma vez, o dimensionamento das necessidades institucionais, assim como o programa de capacitação e aperfeiçoamento. E, por fim, para ver se isso está dando certo, seria justo o programa de avaliação de desempenho. Então, isso daqui seria informação que a gente tem que ter em mente, que pode cair, que já caiu várias vezes nos concursos anteriores. Então, uma outra questão de prova que eu trouxe também, que está em relação a esse plano de carreiras, né? Seria lá do artigo 3, que eu falei ainda agorinha, né? Que é o artigo 13, que ele diz? Que a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Lembra lá que eu falei que cai bastante? Então, a gente já viu do artigo 24 e agora a gente está vendo do artigo 3º. E aí, quantos são esses princípios e diretrizes? São 10. Então, a gente vai olhar cada uma delas lá. Então, olha só, a natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal do Ensino, até porque isso aqui está bem lá no início da lei, falando, né, que toda instituição de ensino federal, ela está relacionada com essa atividade fim, que é em relação ao ensino, extensão e capacitação.
E aí, além disso, ele diz também que a dinâmica dos processos de pesquisa, ensino, extensão e administração e as competências específicas decorrentes. Outro princípio também que tem que ter colocado nesse plano de carreira é a qualidade do processo de trabalho. O outro também é o reconhecimento do saber não instituído. Isso aqui eu já encontrei questão onde ele coloca esse mesmo princípio, só que ele tira o não. Então, ele coloca assim, reconhecimento do saber instituído. Não, né? Então, é o reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional do quê? Da dinâmica do ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, é aquela valorização, vamos dizer, do conhecimento popular, né? E aí, a gente tem mais princípios ainda, que é o quê? Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. O outro é investidura em cada cargo condicionado o quê? À aprovação em concurso público. Isso daqui me lembra até porque tem questões que eles falam com relação a como se liga o contrato social, né, do servidor com essa instituição, onde ele diz muito assim nas questões que eu vi com o CLT. E não, né? É estatutário, porque tem esse regime jurídico que aborda sobre esse tema, né? Que é o que orienta tudinho como será essa relação. Além disso, outro princípio também é o desenvolvimento do servidor vinculado ao quê? Aos objetivos institucionais. Claro, né? Isso aqui faz parte, vamos dizer, do planejamento da instituição. Então, todo mundo que estiver trabalhando lá, ele tem que estar vinculado a esse objetivo, né? Estabelecido. E aí ele diz também a garantia de programas de capacitação. Lembra lá que isso faz parte do plano do pessoal? Então, o programa de capacitação que contempla o quê? A formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Nós temos também em relação à avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. E aí, por fim, que é o último, né, que é o quê? A oportunidade de acesso às atividades de quê? De direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência. Então, assim, o servidor não pode ficar, ele tem a oportunidade de melhorar, né, de mudar até, vamos dizer, de alguma atividade. Então, ele pode desempenhar atividade na parte de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, mas, claro, respeitando as normas específicas, né, da lei. Então, isso daqui seria uma informação super importante que eu já vi bastante que cai na prova, que é o artigo 3º e o artigo 24. Outro artigo que cai bastante nas provas é o artigo 4º. Então, depois daqueles dos princípios e diretrizes, que é o que ele diz aqui? Caberá à instituição federal de ensino avaliar anualmente. Isso aqui eu já vi também em questão de prova, porque ele fala que pode ser avaliado de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas não, né? É anualmente. Então, todo ano tem que haver aquela avaliação. Que é o quê? Avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal e suas necessidades, propondo o quê? Ao Ministério da Educação, né, que é o órgão vinculador, se for o caso, o seu redimensionamento. E aí consideradas, entre outras, seguintes variáveis. Então, quais são essas variáveis? São 4, né? Então, quais são? As demandas institucionais, proporção entre os quantitativos da força de trabalho e do plano de carreira e usuários, inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Então, mais uma vez, né? Tem que haver essa avaliação anual e caso precisar de alguma alteração, esse redimensionamento tem que ser considerado essas 4 variáveis, que é as demandas institucionais, sempre equilibrar esse quantitativo de força de trabalho, as inovações tecnológicas e a modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. É tão bonito, né? Então, no parágrafo único desse artigo 4º, ele diz que os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas
necessidades, de acordo com as variáveis indicadas, que a gente acabou de ver, né, dos incisos 1 a 4 deste artigo, e conforme o previsto no inciso 1º do artigo 24 desta lei. Então, olha só quantas informações que a gente já viu, né, nesse vídeo, em relação a essas variáveis, que são consideradas quando há essa avaliação anual, os princípios e as diretrizes, né? E aí, falando já com uma questão sobre isso, que ele fala justamente sobre os seguintes princípios e diretrizes, né? Que são 10 que a gente acabou de falar, né? Como eu falei mais uma vez, né? Como as questões da CEPES, ela é uma questão bem cansativa, quando a gente começa a ler ao longo dessas questões aqui, a gente começa a perceber que ela mistura os assuntos. Então, ela mistura os assuntos desses princípios e diretrizes com o quê? Com as variáveis que são avaliadas quando há essa avaliação anual, que eu falei ainda agora. E, além disso, ele ainda mistura com conceitos que tem na lei, que olha só, os exemplos de conceitos que ele diz, nível de capacitação, né? Padrão de investimento ele coloca aqui, mas também há os usuários, o ambiente organizacional. Então, assim, nessa lei, nessa questão aqui, ele mistura muita coisa. E aí é por isso que é importante a gente ler bastante a lei, para a gente não começar a misturar as informações, né? Assim como ele misturou aqui, que é isso que vai desclassificar a gente, né? E fazer a gente errar nas questões. Então, olha só, quando a gente olha, né, para esse tipo de questão, a gente consegue avaliar que a alternativa correta dessa questão seria a letra A, que ele fala apenas dos princípios e diretrizes. E aí eu vou ler de novo, né? Olha só, diz que a dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e administração e as competências específicas decorrentes, a qualidade do processo de trabalho, o reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional da dinâmica de ensino, pesquisa e extensão. Vocês começam a perceber também que começa a repetir várias vezes essa parte, né? De ensino, pesquisa e extensão. Aí outro princípio também que é a vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional da instituição, desenvolvimento do servidor público que aos objetivos institucionais, garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, esta incluída na educação formal, e por fim as oportunidades de acesso às atividades de quê? De direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitada mais uma vez as normas específicas. Então, isso daqui seria totalmente o exemplo de princípios e diretrizes. Aí na letra B, lembra que ele fala aqui, olha só, de demandas institucionais, proporção entre quantitativos de força de trabalho. Vocês lembram em que quesito essas informações se encaixam? Seria justamente aquela quando é avaliada anualmente, e aí é preciso, se caso houver algum redimensionamento, precisar houver alguma mudança, é que é avaliado isso, né? Essas mudanças serão aplicadas em cima de demandas institucionais, de proporção de quantitativos de força de trabalho, inovações tecnológicas, modernização dos processos de trabalho no âmbito, né? Só que aqui, lembra que são 4 variáveis? Então, aqui ele ainda, ele muda não, ele ainda junta com outras informações que não tem nada a ver, que são o quê? Os conceitos, lembra que há vários conceitos? Então, é só, ele mistura com esse conceito de nível de classificação, né? Aí também a gente vê mais nível de capacitação, que eu até sempre confundia, né? Nível de classificação e capacitação, mas tem os dois, né? Tem também um conceito de cargo, que a gente já viu bastante. Então, aqui ele faz uma mistureba doida, né? Então, por isso que a gente tem que sempre anotar e ler, né? O que são os princípios e as diretrizes, o que é avaliado quando tem aquela avaliação anual e é preciso mudar alguma coisa, e também os conceitos. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Então, olha só, mais outro conceito, né? Como eu falei que ele aborda também, olha só, é o cargo. Que cargo eu sempre vivi falando aqui nos regimes jurídicos, né? O cargo é muito bem as atribuições e responsabilidades, né, do servidor. Então, olha só, já seria uma estratégia para a gente memorizar, né? Aí um outro conceito importante também, olha só, é o ambiente organizacional. Aí, mais uma vez, o nível de classificação.
Então, outra questão que eu trouxe também sobre esse plano de carreira, né, que ele diz aqui também da CEPES, né, que para os efeitos desta lei são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados a quem? Ao Ministério da Educação, que têm atividades fim ao quê? Ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do quê? Lembra que sempre repete, né, do ensino, pesquisa e extensão? Então, e que integram o quê? O sistema de ensino federal, que é isso justamente que está bem no início da lei, né? Ele está bem lá descrito assim, olha só, expõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos, administrativo e educação nos âmbitos das instituições federais de ensino vinculados aqui ao Ministério da Educação e dá outras providências. Eu já vi duas questões sobre essa mesma informação aqui, onde ele pede essa daqui, né? Que ele pede qual é o sistema de ensino, que é o federal, e também como completar essa informação aqui. Então, por exemplo, a quem é vinculado essas instituições federais de ensino? Ao Ministério da Educação, que tem o quê? Qual é a finalidade dele? Atividade fim do desenvolvimento e aperfeiçoamento do quê? Do ensino, da pesquisa e extensão. E que integram o quê? O sistema de ensino federal. Então, isso daqui seria mais uma questão para a gente testar o nosso conhecimento. A questão que eu trouxe também aqui em relação ao decreto 9.094 de 2017, que é da CEPES também, que ele fala sobre que esse decreto, né, ele dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, que institui o CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, que ratifica a dispensa de reconhecimento da firma e da autenticação em documentos produzidos no país e institui a carta de serviços ao usuário. E aí, ponto, né? Ele diz assim, que os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos. E aí, mais uma vez, aplicando aquela estratégia das palavras-chave, né? Bem no finalzinho. Mas também é importante ressaltar que a gente tem que ler esse decreto 9.094, né? Então, olha só, a gente aplicando essa análise aqui das palavras-chave, né? Então, olha só, ele vem com somente também na letra B, na letra C, mais uma vez, somente, né? Na letra D ele não tem, e na letra E ele também tem um somente, né? Então, a alternativa correta dessa questão que seria justamente a letra B, né? Mais uma vez falando lá da questão, né? Quais são as diretrizes nas relações entre si e os usuários dos serviços públicos? Então, quais são as diretrizes, os princípios, né? Então, olha só, seria a presunção de boa-fé, o compartilhamento de informações nos termos da lei, a atuação integrada e sistêmica na expedição dos atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade, a racionalização de métodos e procedimentos de controle, né? Isso aqui lembra até aquele princípio da eficiência, a eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, a aplicação de soluções tecnológicas que visem o quê? Simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Então, vocês estão percebendo que essas diretrizes entre eles, está tudo abordando sobre a parte da eficiência, como é que tem que ser aplicado, menos burocratização, a aplicação de tecnologia que visa simplificar os processos. Então, olha só, está sempre visando esse lado do equilíbrio, né? De sempre, além do equilíbrio, de ser mais rápido, mas ser eficiente o atendimento, né? E aí ele continua também falando, né? A utilização de linguagem clara que evite o quê? Siglas e jargões e estrangeirismo, e a articulação também com os estados, Distrito Federal e os municípios, para o quê? Para a integração e racionalização, disponibilização e simplificação dos serviços públicos. Então, essas diretrizes aplicadas nesse relacionamento vai desde a presunção da boa-fé, né? Sempre aquela parte da verdade, né, da transparência. Além disso, sempre aplicar com relação
a diminuição de custos, a diminuição também do tempo de atendimento, mas claro, com eficiência. E assim também está dizendo aqui que é um trabalho em grupo, né? Em grupo de quem? De estados, Distrito Federal, municípios. Por quê? Porque isso no final eles vão permitir essa integração e racionalização e disponibilização e simplificação dos serviços públicos. Isso aqui na lei é tão bonito, né? Mas assim, por exemplo, eu já tive tantas coisas ruins que a gente não vê que está aplicado essas coisas não, né? Mas como a gente está estudando para concurso, a gente tem que estudar o que está escrito na lei, acertar as questões e, se Deus quiser, passar, né? Então, olha só, mais uma vez aqui no artigo 1º do decreto, né? Que os órgãos e as entidades do Poder Executivo observarão as seguintes diretrizes, né? Que são aquelas mesmas diretrizes que a gente viu ainda agora. Então, essas diretrizes nas relações entre si e os usuários dos serviços públicos, que são quantos? São 8 diretrizes. Então, a presunção da boa-fé, compartilhamento de informações, a atuação integrada e sistemática de expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade, racionalização de métodos e procedimentos de controle, eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, a aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários de serviços públicos e propiciar, claro, que melhores condições para o compartilhamento das informações, sempre uma linguagem clara, né? Evitando usar siglas, estrangeirismo e, por fim, sempre é aquela articulação de todos, com estados, Distrito Federal e municípios e também os poderes, né? Que são os 3 poderes, para, enfim, simplificar todo esse trabalho, né? Dos serviços públicos, até porque assim para estar os dois lados, tanto do serviço público quanto dos usuários, sempre em equilíbrio, né? Então, isso daqui seria uma informação que já foi solicitada nos concursos anteriores. Então, falando agora da parte dos conhecimentos específicos, né? Algumas questões que eu trouxe que eu achei bem interessante, até porque aqui eu pautei em relação ao que eles mais pedem, assim, algumas coisas que eles vivem pedindo nas questões. Então, olha só, nessa primeira temática aqui seria a da comunicação, olha só. O processo em que as pessoas compartilham significados por meio de transmissão de mensagens denomina-se comunicação. Lembrando que esse tipo aqui de assunto eu já tenho um vídeo falando sobre ele que eu já fiz. Então, qual seria a resposta correta dessa questão aqui? Onde há uma ou 2 pessoas que compartilham, vamos dizer, mensagens, códigos, informações, né? Então, esse tipo de comunicação seria denominada de que tipo? Interpessoal. Então, olha só, na outra questão, vamos ler aqui. Memorandos, e-mails, boletins, apresentações visuais, mensagens e símbolos não verbais abrangem a comunicação. Lembra lá que a comunicação pode ser de forma verbal e não verbal? Então, a comunicação entre 2 pessoas, seja na comunicação face a face, ou em contextos de grupos, né, ou seja, de uma ou mais 2 pessoas, 3, 4, enfim, nas quais as partes são tratadas como indivíduos, então denomina-se mais uma vez comunicação como interpessoal. Então, olha só, 2 questões falando do mesmo tema, mas só que assim, utilizando palavras, vamos dizer, diferentes, né? Para no final solicitar o mesmo tipo de resposta, que é a comunicação interpessoal. Então, já dá para a gente ter noção de como isso é pedido nas questões da CEPES. Então, outro tema também que eu verifiquei aqui é em relação à administração geral, que olha só, que eu já fiz também vídeo sobre ele, da administração geral e também de recursos materiais. Então, olha só, em seu departamento, você é responsável pela compra, movimentação e baixa de bens e equipamentos, a sua atividade faz parte do controle. Então, eu percebi, assim, nos estudos, que quando fala sempre essa parte aqui, bens e equipamentos, então vamos dizer, são aquelas coisas móveis, né? Então, a gente normalmente está falando de que tipo de controle, de que tipo de gestão, né? Seria a patrimonial, até porque isso faz parte do patrimônio daquele órgão público, né? Que são os bens e os equipamentos. Então, desde uma simples mesa, cadeira, que lembra que cada material desse ele é tombado. Então, isso tudo faz parte do controle da gestão ou da administração, como eles gostam de misturar, né? Seria o quê? Que tipo?
patrimonial, né? Então, essa daqui seria a alternativa correta. E aí, mais uma vez, né? O processo de aquisição, registro, conservação, isso daqui eu falei até já em outro vídeo. E controle do quê? De bens permanentes. Olha só como que repete essas palavras-chave, né? De um órgão público que tenha esse tipo de controle, exigido regimentalmente denominada como gestão patrimonial. Então, olha só como está pedindo, como ele solicita esse tipo de assunto nas provas, né? Lembrando que eu acho que esse daqui é de 2018 e essa de cima acho que é de 2012 ou 2016. Então, assim, a gente começa a perceber como é que eles vão pedindo, assim, várias vezes o mesmo assunto, né? E espero que ele também faça desse mesmo jeito agora, nesse domingo, né? Então, sobre as etapas lá da administração, lembra que é planejamento, organização, direção e controle? Então, planejamento, a gente tem que estabelecer as metas, o que que a gente quer atingir, qual é o objetivo. Aí, em seguida, separar o pessoal, material que a gente quer utilizar, né? Ou seja, a organização. Em seguida, direcionar esse pessoal, direcionar esse material que é necessário para atingir esse objetivo estabelecido no planejamento, né? E assim controlar, né? Até porque se a gente direcionar e assim, vai, te vira. Não, né? Não pode. A gente tem que ter o controle, dizer, opa, pode parar aí, volta. Não, pode continuar. Ou você pode melhorar. Então, isso tudo aqui faz parte do controle. Então, olha só, aqui na questão 16. Você e seu grupo de trabalho estão envolvidos em uma atividade que inclui o quê? Levantamento na área de recursos humanos. Para a definição de quê? De quais tarefas devem ser realizadas, quem deve realizá-las, quem se reporta a quem, onde a decisão deve ser retomada dentro da sua organização. Então, vocês estão tratando de um processo ou função denominada como. Então, olha só. Aqui, ela já passou dessa fase aqui do planejamento, né? Onde a gente já chegou, qual é o objetivo que a gente quer. Agora, como é que a gente vai chegar nesse objetivo? Que tarefas serão realizadas para chegar nesse objetivo? Quem deve realizá-la? Vamos dizer, as pessoas que serão utilizadas para atingir esse objetivo. Então, tudo isso aqui está dizendo o quê? A organização, né? Então, a organização seria a resposta correta dessa questão. E aí a gente vem com a questão 20. Você trabalha na administração pública e há no seu setor uma equipe elaborando um estudo para ampliação da área de educação à distância, com o objetivo de responder para onde ir, o que se deve fazer para chegar lá, quanto vai custar, até quando se deve conseguir. Então, isso tudo aqui não está dizendo assim, vamos dizer, o primeiro passo que a gente faz para iniciar um projeto, né? Então, que a gente senta aqui, aí começa a avaliar, né? Poxa, vou fazer um projeto. Tá, mas projeto de quê? Aonde a gente quer atingir esse projeto? O que se deve fazer para chegar nesse projeto? Então, isso aqui vai ser, vamos dizer, né? Um pré-planejamento que a gente está realizando disso tudo. Então, a resposta correta dessa questão seria o próprio planejamento, porque é isso tudo. E aí vocês conseguem observar a relação que tem dessa segunda questão com essa primeira, onde a gente faz um planejamento e em seguida a organização. Então, essas daqui são algumas questões que eu observei, eles são bastante solicitadas nas questões da CEPES. Outra questão também que eu observei bastante nessa parte de administração geral é aquele conteúdo de organograma e fluxograma, que eu falei até questões deles nos vídeos. Então, olha só, todas as decisões sobre o que? A divisão de trabalho, responsabilidade e autoridade. Resume-se na estrutura organizacional descrita no desenho organizacional ou gráfico chamado como. Então, aqui a gente vai separar, vamos dizer, quem é o presidente, quem é o vice, quem é o coordenador de tal coisa, quem é o assistente de tal coisa. Então, esses assuntos você acha que tem que ser representado, vamos dizer, no fluxograma, ou no organograma, ou no histograma, ou numa matriz, ou gráfico de barras? Então, seria um organograma, como eu li no comentário lá no meu canal, né? Que já diz, né? Organograma de órgão lá, as divisões de trabalho, autoridade, essas coisas, né? Então não é tão difícil assim a gente memorizar esse tipo de questão. Então a alternativa correta daqui seria a letra D. E aí eu trouxe bem
interessante essas questões aqui, olha só, que é sobre os princípios fundamentais, que eu vi que eles adoram pedir isso nas questões, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí eles gostam muito de pedir, né? Por exemplo, eles dão um conceito de tal princípio e aí ele pede para te dizer qual é o princípio. Ou às vezes ele junta essa ideia de princípio com algum comportamento, vamos dizer, no ato administrativo. Então a gente tem que ter bem claro na nossa mente quais são esses princípios, o que cada um representa, essas coisas. Então, olha só, eu trouxe essa questão aqui. A elaboração de atos e comunicações oficiais deve ser norteadas por princípios fundamentais de toda a administração pública, como a eficiência, a gente viu que tem sim, né? A eficácia, não, né? Então, essa daqui seria apenas a correta. A letra B, efetividade, não, né? Mas eficiência, sim. Letra C, competitividade, não, né? E nem eficácia também. Aí a gente vem com a publicidade, que a gente viu, e também a impessoalidade. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra D. A competitividade não e nem a efetividade. Então, tá vendo como ela ela solicita esse tipo de informação, né, sobre os princípios fundamentais? A gente tem que ter em mente o que cada uma representa. Lembrando que há princípios fundamentais implícitos e explícitos. Esses aqui são os explícitos, né, ou seja, são os mais conhecidos. Mas é bom a gente ter noção também dos implícitos, que são vários. E aí vai que ele pode misturar também, né, esse tipo de informação. E aí na 37 ele diz assim: todo conhecimento produzido e discutido em seu ambiente de trabalho que traga o quê? Resultados positivos, deverá tornar-se acessível a todos. É acessível a todos. Então não tem esse negócio de segredinho, de reservado, ultra reservado, essas coisas, né? Então, olha só, por esse procedimento, atende-se um dos princípios fundamentais da administração pública, que é o quê? Então, qual é o princípio que traduz essa acessibilidade a todos, né? Essa transparência, né? Vamos dizer assim. Ter o quê? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a publicidade? Então, já pela palavra assim, a gente já dá para ter noção que é a publicidade, né? Ou seja, público é para todos, acessível a todos. Então, olha só como é que ele vai pedindo esse tipo de conhecimento nas provas. Aí eu trouxe mais outras questões também, que eu acho que essa daqui, a 22, foi de 2018. Ele diz assim: os administradores públicos que diariamente se preocupam em conjugar as funções do planejamento, organização, direção e controle, devem atender o quê? A 5 princípios fundamentais da administração pública. Então, olha só, quais são esses 5 princípios? Tá bem aqui, ó, é o LIMP. Então, olha só, a gente olhando cada uma dessas questões aqui, das alternativas, desculpa, seria o quê? Seria a letra E, que é a publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, isso daqui seria a alternativa correta da 22. E aí a gente vê para 45. Dentre os princípios que constituem a administração federal, há aquele que se opõe a quaisquer vontades personalistas dos governantes. Ele é o antídoto contra poderes oligárquicos ou absolutistas, que poderiam minar a responsabilidade da administração. Então, está falando sobre aqueles governos que são, vamos dizer, autoritários nessas coisas, que só a vontade deles é que importa sobre todo mundo, né? Então, estaria ferindo, vamos dizer, os direitos constitucionais, né, das pessoas, do povo, né? Então, isso tudo aqui, ela fala sobre o princípio do quê? Da legalidade. Então, a legalidade é isso, né? Que tudo está ambientado na lei. Então, de acordo com a lei, que as coisas têm que ocorrer. Não é só porque há um governo ligado ao oligárquico ou absolutista, não, né? Então, todo mundo tem que estar na lei, né? Que tem que praticar tudo que está escrito na lei. Então, o princípio que representa isso tudo seria o princípio da legalidade. Uma questão sobre arquivologia, lembrando que eu fiz 2 vídeos sobre esse tema, né, de arquivologia. Então, olha só. No universo da administração, um conjunto de documentos que são produzidos e recebidos por uma organização
ao longo de sua existência e que são organizados e conservados para consultas e comprovações é denominado como fichário, arquivo, cadastro, protocolo, ficha? Não, né? O tema que a gente mais está falando aqui é o quê? Arquivo, né? E lembra que eu falei sobre uma lei que ela fala sobre a diferenciação, denominação de arquivo, né? Que ele fala o que é o arquivo, que é justamente isso, né? Que é o que é produzido e recebido por uma organização, que tem a sua importância, né? Então tem o seu valor documental, como eles adoram falar. E além desse arquivo, o arquivo público e privado. E aí, dependendo da origem deles, né, que pode ser feito por órgão público ou por pessoas físicas ou jurídicas, é o que vai ser chamado o arquivo de público ou privado. Mas só que de uma maneira geral, o arquivo é isso, né? Arquivos são esse conjunto de documentos, né? Que sempre tem uma finalidade, vamos dizer, esse valor documental. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra B, que é arquivo. E aí, na 50 aqui, que ele fala assim: a equipe de um jornal procura uma determinada instituição para realizar um levantamento de informações a respeito da produção documental. Sobre o quê? Sobre a exploração do trabalho infantil no período de 90 a 2012. A unidade de trabalho pelo qual a equipe do jornal deve pesquisar a informação é o quê? Então, aonde é que ele tem que procurar esse tipo de informação, né, para fazer a pesquisa dele? Seria a diretoria geral? Seria a assessoria técnica? Seria o núcleo de projetos? Seria o protocolo? Ou seria o arquivo? Seria o quê? O arquivo. Porque o protocolo está mais relacionado, vamos dizer, ao recebimento desse arquivo, né? Então, é ele que vai, vamos dizer, registrar, né? Fazer todo aquele passo a passo que é necessário para aquele arquivo ficar naquele setor, né? E qual é esse setor? Seria o setor do arquivo. Então, é lá que a pessoa tem que procurar as informações sobre a exploração de trabalho infantil. Então, olha só como ele gosta de cobrar esse tipo de assunto aqui, né? Então, a gente tem que ficar bem ligado nesse tipo de situação. Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de vocês, desejo uma boa prova para todos e bons estudos.